tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te abençoar. Tem crianças, tem aulinha para as crianças? Tem aulinha para as crianças? Então vamos lá, bonitinho para Jesus, né? Vai ter também o culto de ação de graças, aí a gente vai estar movimentando para que no dia de ação de graças a gente possa apresentar também algo. Vamos ler a Bíblia, Romanos capítulo 11. Aleluia. O batismo, né? O batismo vai ser no primeiro domingo do mês, tá bom? Primeiro domingo do mês. A gente vai começar o culto perto das 10 horas, porque vai ter toda uma movimentação de culto de ação de graças também, vai ser tudo junto no dia, né? Vai ter ali um lanche para os irmãos passarem o dia. Tem piscina, tem campo de futebol. Eu sei que os irmãos não são bons de bola, mas a gente dá uma aula lá, né, Lara? A gente vai dar um treino para os meninos, né? Vou passar para os meninos aí como é que joga bola, não tem problema não. Romanos capítulo 11, versículo 33. Tem Bíblia, pegue a Bíblia, vamos ver. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é bom louvar a Deus. Como é bom glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia. Tem dias como esse que a gente clama aos céus para que nunca falte em nós vontade, desejo de estar na casa do Senhor. A coisa mais triste para alguém é não ter ali do Espírito Santo de Deus o desejo de adorar a Deus. É como se estivesse morto. Na verdade está. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos vivificou e trouxe junto com essa vida a vontade e o desejo de adorar a Deus. Aleluia. Aquele que não tem vontade de adorar a Deus, ele está Aleluia, morto. Jesus. Ele morreu. Morreu para as coisas espirituais. A gente precisa nascer de novo. Glória a E Deus. alguém que nasce de novo, ele sente por necessidade Aleluia. adorar a Deus. Glória a Deus. Amém? Então que o Senhor renove a nossa vida e que nunca falte em nós vontade e desejo de adorar a Glória a Deus. Deus, aleluia. Esse é um dos hinos mais lindos e foi Glória Paulo a quem Deus. fez. O apóstolo Paulo, ele não foi só um grande teólogo, ele também compôs um hino, é claro que como eu, não tinha muita habilidade com algumas coisas, mas ele cantou ao Senhor. Eu quero ler junto com a igreja o hino de adoração que Paulo levanta junto com a igreja de Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, Aleluia. e dele, Glória a Deus. e para ele Aleluia. são todas as Glória a coisas. Jesus. Senhor, Aleluia. nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. É prazeroso, meu Deus, estar na tua casa. Não diria isso se não fosse do fundo do coração. Não preciso de palavras, meu Deus, ó Pai, para me achegar de Ti, Senhor, uma vez que o meu coração está entregue em Teu altar e Tu sabes muito bem. Abençoa a igreja, para que adentre na Tua presença e aprenda a conviver com a riqueza da glória, da graça, da Tua presença, que não falta, meu Deus. Andando pelo caminho, caminhando, meu Deus, pelas ruas, trabalhando nas suas casas, trabalhando nos seus empregos, aonde forem, meu Deus, que levem, meu Deus, a Tua Shekinah, a Tua presença, porque isso, meu Deus, com certeza será a diferença onde quer que estejamos. Irmãos, o hino ao Senhor, levantado por Paulo, é um dos mais lindos. Vale a pena repetir e vale a pena ler com Paulo. Ó profundidade, que profundidades são as riquezas, tanto da sabedoria, aleluia, como do entendimento, do conhecimento de Deus. É rico demais. É profundo demais. Eu leio a Bíblia, irmãos, há uns 30 anos. E toda vez que eu leio, eu aprendo. Tem dias que eu leio a Bíblia 3 vezes no único dia. Às vezes eu prego 2 vezes por dia, lendo vários textos. E toda vez que eu leio, eu aprendo. Aleluia. Ao longo de 30 anos, eu já li alguns textos várias vezes. E toda vez que eu leio, eu me deparo com uma profundidade de um Deus que é inesgotável. Aleluia.
com certeza você já deve ter lido um livro, você já sabe da história e você coloca ele lá. Porque aquele livro já se foi, você já absorveu tudo dele. Mas a Bíblia é boca de Deus. É um livro que tem por mistério, por ciência, que ela é a voz de Deus. Deus, o Senhor, fala através desse livro. E ao abrir o livro, a gente se depara com a profundidade, a riqueza, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Aleluia. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não entendo, mas Deus entende. Então, qual é o que Deus, o Senhor, tem para a minha vida? Irmãos, você só vai descobrir se você quiser se aprofundar, entrar no conhecimento, na grandeza e no poder de Deus. Aleluia. É como a natureza. A Amazônia, por exemplo, está sendo vista pelo mundo nesses últimos dias, já foi, né? E as pessoas até hoje não sabem quais são as plantas, quais são os seres vivos, quais são os remédios que tem na Amazônia. Mas há quanto tempo se ouve falar da Amazônia e não se sabe? Porque é inesgotável a fonte de recursos. Se o que ele criou é inesgotável, imagina ele. Ele muito mais. Glória a Deus. Meu conselho, conheça Deus. Conheça as riquezas, conheça a sabedoria, aprofunde-se, queira conhecer mais. Diga para o Espírito Santo: Senhor, se revela a mim, eu quero te conhecer um pouquinho mais. Eu quero um pouquinho mais da tua presença, Senhor, porque eu quero mergulhar na tua sabedoria, no teu entendimento, no teu conhecimento. Irmãos, e Deus não reservou isso apenas aos letrados, aos doutores, não. 1 Coríntios capítulo 1, Deus diz assim: onde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o juiz desse século? Deus tornou louco esse mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas feias desse mundo para confundir aquelas que se dizem belas. Porque Deus escolheu aqueles que não são para fazer bens como que se são, para que ninguém se glorie diante dele, mas aquele que se glorie-se no Senhor. Quem dá sabedoria é Deus. Quem dá entendimento é Deus. Quem te abre a mente para você entender o que está escrito, para você viver o melhor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Não se recluse, não se feche no seu pensamento, porque é Deus quem dá sabedoria ao homem, é Deus quem dá entendimento ao homem, é Deus quem abre a mente humana para as suas infinitas e grandiosas obras, é Deus quem dá sabedoria do entender, do fazer, do agir e do trabalhar. Veio um americano alguns anos atrás e grudou um carrapicho na roupa dele, e ele disse: eu posso levar? E deixaram ele levar para os Estados Unidos. Acho que não deveriam ter deixado, mas deixaram. E lá ele fez o velcro, e lá ele patenteou o velcro e ficou milionário. Quem que deu sabedoria para esse homem? É Deus que dá. Amém? E se você abrir o coração, tem muita coisa que Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, amado. Amém? A gente precisa pedir sabedoria. A gente tem do nosso lado a fonte inesgotável de sabedoria e de poder. Quem está com você é o Criador de toda a terra, de todo o universo. Se Ele não sabe te dar uma saída, então ninguém mais vai saber. É que a gente fica perguntando para as pessoas, a gente fica querendo das pessoas aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que buscar em Deus, porque Ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Pastor, não sei como é que eu lido com meu filho, eu não sei mais como é que eu faço. Pede ao Senhor, Deus vai te dar estratégia, vai dar sabedoria. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ouça isso. Oh, profundidade, a sabedoria, que riqueza o Senhor tem de conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem consegue entender? Fale para mim. Quem consegue entender? Jó, ele teve que enterrar 10 filhos. Eu não sei, acho que eu teria desmoronado da primeira. Ele enterrou 10 filhos. É difícil, amados. Né? Acho que quem já enterrou um filho, espero que nunca aconteça com ninguém, mas quem já enterrou um filho é como se estivesse morrendo junto. Ele fez 10 funerais num único dia. E lá na frente, ele começou a questionar um monte de coisas. O Senhor apareceu para ele no redemoinho, fez para ele 40 perguntas. E ele disse assim: Senhor, agora coloca a mão na minha boca, só para te ouvir falar, eu já falei demais. Na verdade, eu não sei de nada. A gente não sabe, irmão, trabalhar de Deus. Você sabe trabalhar de Deus?
Alguns anos atrás eu estava bebendo no meio da cachaça, no meio da bebida. Muitos aqui também, talvez também. Muitos diziam, não tem mais jeito, você vai morrer assim. E olha o que eu estou fazendo, estou pregando a palavra do Senhor. A última palavra vem do céu, a última palavra vem de Deus. É Deus quem dá a última palavra. A gente tem um monte de coisa na vida que a gente não sabe por que o Senhor me colocou aqui, por que eu estou passando essa situação, o que o Senhor quer da minha vida nessa área. São os caminhos que Deus escolhe para a gente traçar. Mas quando eu nasci, eu não pedi o meu nome. Quando eu nasci, eu não pedi a minha família. Deus simplesmente me deu uma família, me deu um nome e me colocou nesse país. E me colocou nesse plano. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida, irmão. Amém? A gente não tem que ficar questionando a Deus o porquê, mas perguntar a Deus qual é o teu propósito, qual é o teu plano. Eu estou aqui, Senhor. Faz em mim a tua obra, faz em mim o teu querer. Amém? Como que eu vou entender o caminho de Deus com a mente tão pequena? Eu olho para Jó enterrando os 10 filhos, eu digo, Deus não tinha necessidade de matar os 10 filhos do menino. Não é verdade? Mas Deus tem os seus planos. Olha para o final da vida de Jó, vê se ele está arrependido de servir o Senhor. Ele está feliz. Aleluia. Ele está contente com o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? E deu o Senhor tudo em dobro. Glória a Deus. Tudo em dobro. Diga glória, tudo em dobro. Aquilo que era vergonha, Deus transformou em honra. Aquilo que era tristeza, Deus transformou em alegria. Aquilo que não era prazer, Deus fez prazer. Deus mudou tudo lá na frente. A gente às vezes tinha um retrato da vida da pessoa, agora a gente se desespera, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Olhe para a vida da pessoa daqui a alguns anos, porque aqueles que são fiéis ao Senhor, eles recebem nessa terra ainda 100 vezes mais de tudo que perderam. De tudo que perderam, a Bíblia diz, ainda receberá 100 vezes mais. Deus, o Senhor, Ele abençoou a vida de Jó poderosamente, porque os caminhos de Deus, eles não são compreensíveis à mente humana. A gente não entende. Pergunta para o seu irmão, você entende trabalhar de Deus? Entende? A gente vê uma criança se formando no ventre da mãe, a gente vai vendo, mas a gente não entende como é que aquilo está acontecendo. E como é que essa criança vai nascer com uma alma, com suas vontades, com seus desejos? A gente não entende essas coisas. Se a gente não entende uma coisa que tem todo dia, que toda hora a gente vê, como é que vai entender os planos e desígnios do Senhor? A gente não entende. Na verdade, irmãos, essa é a grande realidade. A gente não sabe nada da vida. A gente não sabe nada da vida. A gente sabe quase nada da nossa vida, que dirá da vida alheia. Aleluia. A gente não sabe nada, pastor, meu senhor pastor, você já leu a Bíblia algumas vezes, mas eu ainda não sei nada, eu sou uma criança tateando as coisas espirituais, e cada coisa que eu aprendo eu glorifico o nome do Senhor, porque eu quero aprender mais, mas a minha mente, ela é limitada, a minha mente é limitada por uma natureza que eu não consigo romper, e cada dia mais próximo de Deus, eu vou vencendo, eu vou caminhando, eu vou grandeando, aleluia, para entender um pouco mais dessa sabedoria inesgotável que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. Você já leu esse texto? Aleluia. Depois você procura no Salmo, aí deve estar por aí, Salmo, acho que é o Salmo 18, 30, não me lembro bem, mas é alguma coisa aí. O caminho de Deus é perfeito. Aleluia, Jesus. Aí lá, perdeu um pedaço do dedo, que perfeição tem isso? Vai entender, né? Mas o caminho de Deus é perfeito. Lá na frente você vai entender. Verdade? Como uma irmã esses dias orou, o Senhor, e o filho dela veio a falecer. Meu Deus, a gente chorou junto com a família. O menino nasceu. Aí depois de um tempo, o Senhor presenteou ele com outra criança. Eu fui ver o menino esses dias. A menina. Coisa linda de Deus. A gente não entende, amados. A gente não entende. Mas Deus, o Senhor, Ele tem um caminho perfeito para a nossa vida. É isso mesmo? O caminho de Deus é perfeito. A mente do pastor ainda está boa, tá vendo? O caminho de Deus é perfeito. Aleluia. Então, quando você for reclamar do seu trabalho, do seu emprego, lembre-se disso. Deus, Ele só faz as coisas perfeitas. Mas esse padrão não é de Deus, não. Deus só faz as coisas perfeitas. Às vezes está precisando desse padrão, dessa situação na sua vida, né? Às vezes precisa, não é verdade? De repente, para quando arranjar outro, valorizar mais. De repente, para tomar uma posição que você não tomaria se não fosse dessa maneira. Tem coisas que Deus trabalha. O caminho de Deus, irmãos, a gente não consegue entender. Ele é muito além do nosso caminho. Até o profeta Isaías, se puder colocar capítulo 55, versículo 6.
Estou abusando da mente, mas daqui a pouco ela fala. Então eu só estou dizendo 55, 6. Mas diz assim, o Isaías 55, versículo 6. Vê se eu acho. Os nossos pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu posso errar que pode ser 56. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Está por aí mesmo. Vê se consegue achar um pouquinho para baixo. Deixe o seu caminho. É isso mesmo. Porque os meus pensamentos não são. E os vossos caminhos? Mas por que, Deus? Eu estou buscando ao Senhor. Por que eu não consigo pensar como o Senhor? Por que eu não consigo trilhar o que o Senhor tem para a minha vida? Aí o Senhor vai explicar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Aleluia, aleluia, Deus. Aí você está pensando em pagar uma conta. Deus está querendo usar você para pregar a palavra. Olha, que briga difícil, né? Que briga difícil, né? Senhor, eu preciso pagar essa conta. Você está dizendo, então, filho, mas eu quero que você leve a minha palavra. Aleluia. Parece que a conversa não bate, né? Eu estou reclamando, Senhor, aquele homem lá está me perseguindo. O Senhor fala, mas eu quero que você seja um pastor e aprenda a lidar com muitos temperamentos. Então estou trabalhando. Ai, meu Deus do céu, Senhor, eu não estou entendendo o teu mistério. Nem consegue, porque é muito diferente a conversa. Enquanto uma criança está reclamando de um brinquedo, o pai está trabalhando na vida dela para ser um médico, ser um advogado, ser alguém. Aí não tem como compreender, porque ela ainda está no jardim de infância. Ela vai ter que passar todo aquele processo e depois de muito tempo entrar na faculdade. Então o pai está vendo o filho lá na frente, está trabalhando no caráter do filho para que ele seja alguém de bem. Mas o filho está chorando, fazendo piti, fazendo birra por causa daquele brinquedo. E o pai está dizendo, filho, eu estou vendo você daqui a 30, 40 anos. Você está se vendo agora nessa situação. Eu não vou discutir com você, mas eu quero para a sua vida isso. E o filho chora, acha que o pai é ruim, o pai não gosta dele. Mas lá na frente vai entender, puxa vida, o meu pai me puxou a orelha naquele dia e fez daquele jeito, porque ele sabia o que eu ia viver há alguns anos. Amém? Deus tem diante dele o futuro. Não reclame por nada. Aprenda a glorificar o nome do Senhor. Apenas glorifique o nome do Senhor. Você não sabe o caminho de Deus. É muito mais alto, é muito mais além. O que você está passando hoje, o que você passou, o que você viveu. É tudo uma coisa que você está vendo ali, como uma criança está só vendo dor, só vendo aquela situação. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E é muito alto, amados. É muito alto, é muito além. Vamos voltar para Romanos capítulo 11, por favor, versículo 34. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Verdade. E aí a gente tem um versículo que diz: nós temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem a mente de Cristo. A mente do Senhor é como eu disse, Deus não vê apenas o presente, Ele vê o passado e vê o futuro. Aleluia. Tudo está diante de Deus. O nome disso é Kairos, tá? Depois, o ano que vem a gente vai tratar em teologia aqui. Esses irmãos vão lembrar, eu posso tratar do tempo. A gente vive num tempo chamado Cronos, cronologia, ou cronologicamente, a gente dá do início e vai contando por fim. Tudo que é Cronos tem tempo de validade, está indo para o fim. Cronologia, ou seja, começou. Tudo que você determina ao início tem fim. Então, tudo que a gente conhece é material, e tudo que é material teve um start, um início, também caminha para o fim. A gente chama de senescência, ou seja, o período final acaba sendo o momento às vezes mais crítico. Mas olhando para a cronologia, Deus não é Cronos, Deus é Kairos. Plenitude dos tempos, eternidade e eternidade, de glória em glória. Ou seja, para Deus, Ele vê tudo, presente, passado e futuro, tudo está diante de Deus. O salmista diz isso no Salmo 139. Tu me conheceste no ventre da minha mãe, de maneira informe tu me viu, e o Senhor conheceu os meus órgãos internos, o Senhor conheceu o meu rim. Quando nenhum dos meus dias existia, tu já conhecia todos. Desde o nascimento até a sepultura, nenhum dos meus dias foi encoberto perante o Senhor. O profeta Jeremias diz no capítulo 1: antes que eu nascesse, o Senhor já me conhecia, já me chamava pelo meu nome e já tinha me dado o ministério de profeta sobre as nações. Espera aí, isso é impossível. Mas Deus, o Senhor, Ele vê uma criança no ventre da mãe e vê um homem pregando a sua palavra, porque diante de Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então, olhando para esse texto, quem vai entender uma mente de um Deus assim? Pastor, eu não entendo, eu estou parando de tentar entender. E eu vou te dar um mistério de como que a gente vive com um Deus tão maravilhoso, que sabe de tudo, que conhece tudo, que já viu tudo, aleluia.
A gente só adora o Senhor. Aleluia. Só glorifica o nome de Deus. O convite é exaltar, é glorificar. E se não entende, melhor ainda, dá glória a Deus. Aleluia. Ah, é verdade, não é? Se não entende, é melhor ainda. Diga glória a Deus.